Como buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida profissional. Meu nome é Renata Santos e meu trabalho aqui é ensinar você a servir ao reino de Deus com tudo que você é e usando a sua vida profissional como uma ferramenta para isso. Tem inclusive um outro vídeo aqui que eu falo exclusivamente sobre isso, sobre como usar sua vida profissional como ferramenta. E se você é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala muito sobre vida profissional e reino, né? Reino e profissão, como você usar a sua vida profissional, como você servir ao reino de Deus através da sua vida profissional. E me seguir lá no Instagram, que lá eu já tenho bastante conteúdo publicado e que pode te abençoar também. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Vamos dizer assim, a leitura equivocada de Mateus 6,33 surge como um dos principais empecilhos de nós servirmos com propriedade, me fugiu aqui a palavra, mas com eficácia, não é exatamente isso, mas com profundidade ao reino de Deus fora do templo, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, eu imagino que você queira servir a Deus com tudo que você é. Buscar a Deus é entregar sua vida em missão, né? Mas por outro lado, você também ama se desenvolver profissionalmente, você gosta de estudar, de crescer, de prosperar, você quer se tornar uma referência na sua área e tudo parece muito bem, né? Você tá ali fluindo, até que você ouve Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E aí parece que você tá errado. E a gente começa a se culpar e se sentir mal, se sentir fora do propósito de Deus. Porque se eu estou aqui me desenvolvendo profissionalmente, trabalhando, crescendo, parece que eu tô deixando o reino de Deus em segundo lugar. E a gente não quer isso, porque a gente quer servir a Deus de verdade, né? Então, por isso que eu escolhi falar sobre esse versículo, porque ele pode ser um limitador, um empecilho, né? Mais uma vez, não o versículo, a interpretação equivocada dele pode ser um empecilho para que você flua com liberdade no seu ambiente profissional, de maneira espiritual, de maneira missionária, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E primeiro, o que eu quero aqui? Eu quero te dizer que não existe esse conflito. Esse conflito, ele acaba surgindo porque nós olhamos para a nossa vida como dividida em caixinhas. Já até falei isso em outro vídeo. Dividida em caixinhas. A caixinha do profissional tem desenvolvimento profissional, tem estudo, tem trabalho, tem tudo isso aqui. E na caixinha do ministerial tem propósito, tem missão, tem Deus. E a gente vive como se fossem duas caixinhas separadas. Mas não são. Isso aí é só na nossa mente. Na verdade, o propósito de Deus é que toda a nossa vida seja uma só, na caixinha espiritual. Toda a nossa vida seja espiritual. E ela se expressa, essa espiritualidade, ela vai ganhar visibilidade de maneiras diferentes. Na minha vida profissional, ela vai acontecer de uma forma, na vida na igreja, ela vai acontecer de outra forma. Mas uma não é mais espiritual do que a outra. Depende de como você vive ela. Porque você pode viver uma vida na igreja muito mais carnal do que uma vida espiritual. Você pode ter um ministério na igreja e esse ministério servir a propósitos carnais e você ter uma vida profissional que serve a propósitos espirituais. A diferença não está no ambiente, a diferença está no como, no porquê você faz aquilo. E a gente vai explorando isso em outros vídeos. Nesse aqui eu quero falar sobre Mateus 6,33, né? E por que você se sente culpado? Por que você sente que está errado, que você está deixando o reino de Deus de lado? O principal motivo é porque você acaba entendendo o reino de Deus como igreja, né? A gente acaba limitando o reino de Deus à igreja. Vai ter um outro vídeo especificamente sobre isso. Se ele já tiver gravado, eu vou deixar ele aqui na descrição ou no card aqui de cima, né? Então você confunde reino de Deus com igreja. Parece que tudo que eu faço no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico ou que tenha relação com a igreja é de Deus, serve a propósito de Deus, é reino.
E o que eu faço fora da igreja e que não tem a ver diretamente com as coisas da igreja, não são reino. Então, por exemplo, um ministério na igreja, eu estou servindo ao reino de Deus. A minha família, eu ainda consigo ver como reino de Deus. Agora, eu passear, eu ir ao cinema, parece que eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu fazer faculdade ao invés de ir para o culto, parece que eu estou deixando o reino de Deus em segundo lugar. Mas eu quero renovar o seu entendimento, eu vou fazer isso mais profundamente no vídeo sobre reino, mas aqui eu quero, de maneira geral aqui e superficial, te quebrar essa caixinha, que reino de Deus não é igreja. Você não está servindo ao reino de Deus apenas quando está fazendo coisas da igreja. Você não está servindo ao reino de Deus apenas quando você está na roupagem religiosa, né? Quando fazendo coisas que têm a ver com a igreja, porque a gente confunde reino de Deus com religião, a gente confunde reino de Deus com igreja e a gente confunde reino de Deus com templo. E não é. Reino de Deus, de uma maneira simples, é onde Jesus reina. O propósito de Deus é Jesus reinar sobre toda a nossa vida. Nossa vida está debaixo do senhorio de Cristo. E a nossa vida inclui nossa vida profissional, financeira, familiar, lazer, sua vida física, seu corpo físico, sua saúde. Tudo é para estar debaixo do senhorio de Cristo. E aí você consegue, fica mais fácil você enxergar como buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida profissional. E eu quero ir com você no versículo, tá? Então, 4 partes. Eu dividi o versículo em 4 partes. Tô aqui com a minha colinha. 4 partes. Primeiro, buscai, pois, em primeiro lugar. Então, é buscar em primeiro lugar, prioridade, vem primeiro. Não quando dá tempo, não é para você buscar quando você tiver em dúvida do que fazer, não é para você buscar quando deu errado, é buscar primeiro. E eu quero que você vá olhando isso para sua vida profissional, tá? Segundo, buscar o quê? Buscar o reino. Não é buscar a igreja, não é buscar o templo, não é buscar as coisas religiosas, é buscar o reino. E o reino é o quê? Senhorio de Cristo. É onde Jesus reina. É a vontade dele, é o propósito dele. Não é buscar em primeiro lugar os meus sonhos, buscar as minhas realizações, buscar os meus propósitos, a minha vontade. É buscar em primeiro lugar, ou seja, antes de tudo, o reino dele, o senhorio dele. É se submeter à vontade dele em primeiro lugar. Não é se submeter à vontade dele quando vai ser conveniente. Não é se submeter à vontade dele quando eu não sei o que fazer. É se submeter em primeiro lugar. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o senhorio de Cristo e a sua justiça. Aquilo que é certo de acordo com os critérios dele, porque a justiça é dele. Então, é buscar em primeiro lugar a justiça dele, ou seja, aquilo que é certo fazer, não o que é conveniente. Não o que todos fazem no meu ambiente de trabalho, não a prática que é comum no meu meio, porque tem alguns meios que já se institucionalizou coisas equivocadas, coisas que vão contra a justiça de Deus. E você, como um profissional cristão, buscando servir ao reino, buscando ao reino em primeiro lugar na sua vida profissional, primeiro vem a justiça de Deus, não o que é conveniente, não o que todos fazem, não o jeito que é mais confortável, não, é a justiça dele. Quarto, e as demais coisas vão ser acrescentadas, ou seja, é uma consequência. São as coisas que a gente precisa para viver, e são coisas, trazendo aqui para os nossos dias, o sustento financeiro, o aluguel, a casa própria, as roupas, o se alimentar, o se vestir, o investimento em educação, o lazer, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, as demais coisas vêm lá no final, não no começo.
Então, o que a gente faz? Qual é o erro que eu encontro muito no meu trabalho de orientação? Eu quero essas coisas e aí eu vou procurar um trabalho que me pague o suficiente para que eu tenha essas coisas. Quando você escolhe e desenha e vive a sua vida profissional a partir desses critérios, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então percebe que não é a questão de onde eu estou, de o que eu estou fazendo, é muito mais por que e como eu estou fazendo. Porque perceba que eu posso ter um ministério onde eu não busco o reino em primeiro lugar. Se eu estou no ministério porque eu quero me realizar, por exemplo, eu tenho o dom de cantar, eu quero me realizar e isso guia a minha decisão, as minhas escolhas. Eu tenho um ministério onde eu não estou buscando o reino em primeiro lugar. Não é onde, mais uma vez, nem o que você faz, é como e por que você faz. Então, como você busca o reino de Deus em primeiro lugar, né? Eu ouço muitas pregações, às vezes assim, porque você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar quando você prioriza ir à igreja em detrimento de outras coisas quaisquer. Então, às vezes a gente acha que vai buscar... O que eu vejo como as pessoas falando e trazendo até mim, o que seria buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida profissional? Eu oro antes de sair para trabalhar. Então, eu oro primeiro e vou trabalhar depois. Aí eu tô buscando o reino em primeiro lugar. Ou eu vou à igreja no domingo, que é o primeiro dia da semana, para trabalhar a semana toda. Aí eu tô buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu oro, entrego o dízimo e aí eu tô buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Todas essas coisas são positivas e importantes. Dar o dízimo, ir aos cultos, orar. Tudo isso é importante, só que isso não é buscar o reino em primeiro lugar. É mais profundo do que isso. Você pode fazer tudo isso para buscar os seus próprios interesses, para buscar sua própria realização, sua própria vontade. E você pode fazer tudo isso não buscando a justiça de Deus, entrando em acordos que não são éticos, fazendo artimanhas, passando por cima de colegas. Então, não é essas coisas, não é uma receita gospel religiosa de que você ora antes de ir para o trabalho, vai na igreja, entrega o dízimo e aí você está buscando o reino em primeiro lugar. Não tá. Não tá. Deixa eu quebrar sua fantasia. Não está. É mais profundo, é mais sério. Você está buscando o reino em primeiro lugar quando você poderia ter uma profissão, uma carreira muito próspera na música, por exemplo. Mas você sabe que Deus está te chamando para o ensino. E aí, ao invés de optar por ser um cantor famoso, você opta por ensinar. Nisso você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A vontade dele em primeiro lugar. Você está buscando o reino em primeiro lugar quando você tinha um sonho de ser uma intelectual famosa e você renuncia a isso para seguir aquilo que você discerne como plano de Deus para você. Então, não é o que, mais uma vez, né? Não é o que nem onde, mas como e por que você faz o que você faz. E aplicando todas essas coisas e sofrendo as consequências. Porque às vezes a gente tá vivendo as coisas de Deus com critérios humanos. Então, por exemplo, o que é um critério humano de validação? Sucesso, remuneração financeira, reconhecimento público. Então, parece que se eu estou tendo essas coisas, eu estou no caminho certo. Esse é um critério de validação humano. Agora, quando eu abro mão desses critérios pela validação de Deus sobre a minha vida, aí eu estou alinhando minha vida e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Se algum aspecto desse vídeo aqui chamou sua atenção e você gostaria que eu explorasse mais, deixa aqui nos comentários, porque assim eu vou produzindo vídeos que vão atendendo à expectativa e à necessidade de vocês, tá bom? Compartilha também esse vídeo, deixa o seu like e envie esse vídeo para alguém que você acredita que vai ser abençoado por ele. Nos vemos no próximo vídeo.